Nessa paraxá que passou, a gente teve uma passagem muito marcante de Moshe Rabbeinu, de uma negociação, como eu falei no Shabbat. O Moshe Rabbeinu foi o melhor advogado da história da humanidade. Porque ele pegou um crime dos mais graves possíveis, conseguiu reverter a sentença, e não só isso, conseguiu um novo contrato com muito melhores condições. Então imagina, você tem um contrato de casamento, você tem um contrato de negócios, o cara rouba do outro, ele trai o outro, não só que ele não ganha a punição, ele ainda faz um novo contrato com muito melhores condições. Isso não existe. E Moshe Rabbeinu ele conseguiu. Então, aonde estamos na história? O povo, ele fez o pecado do bezerro de ouro, estavam esperando Moshe, o 40º dia na contagem deles, faltava um dia na verdade, eles fazem o pecado do bezerro de ouro, Moshe Rabbeinu ele desce, ele vê eles fazendo o bezerro de ouro e ele quebra as tábuas. Só que antes disso, Hashem já tinha comentado com ele, falou, olha, desce lá que a coisa não está muito legal. Não está bonito, não está bom. E já, naquele momento, Moshe Rabbeinu já começa a negociação. Por quê? Hashem vira e fala para ele, olha, me deixa. Quando alguém te fala, me deixa, você entende que se você não deixar, você vai conseguir alguma coisa. Falou, me deixa em paz. Nem vem pedir. Pô, alguém falou em pedir. Eu já entendi que você já deu margem para pedir. Na hora que você fala nem vem, quer dizer que se vier com força, você consegue. As crianças conhecem muito bem essas vírgulas. Você prometeu, você jurou. Não, eu falei talvez. Acontece todo dia. Eu falei talvez um dia. Não, você jurou, você prometeu, você falou. Então, Hashem falou, me deixa, e já lá Moshe Rabbeinu conseguiu o perdão do povo. Antes ainda dele ver o que aconteceu de fato. E Hashem falou, Salach Kitvarech, eu perdoo. Mas esse perdão ia vir com... Se eu perdoo, não quer dizer que você não vai ter que pagar as contas. Não quer dizer que você não vai ter que tirar o atraso. Então, Moshe Rabbeinu, ele vai lá, ele consegue esse primeiro perdão do povo. Ele desce, e curiosamente, quando ele desce, ele fica, entre aspas, chocado. Ele vai lá e quebra as tábuas. Mas Deus já tinha te contado o que aconteceu? Por que você pegou a tábua, levou, quebrou? Se Deus já te contou, quebra a tábua lá. Fala, agradeço muito, bum, quebra. E aqui tem uma regra muito boa, muito importante, que mesmo que Hashem próprio te falou, dá para acreditar? Dá para acreditar? Acho que dá, né? É um bom testemunho. Você não pode... Tem aí alguma coisa ainda? Você não pode tomar decisões... Você não pode tomar decisões baseado em aquilo que você escutou. A Torá fala que você tem que ser uma testemunha ocular. Você ouviu dizer, mesmo que você ouviu dizer de ninguém menos que a Kadosh Baruch Hu, não vale. Não vale. É só quando ele viu que ele foi lá e quebrou. Essa é uma lição muito importante. Da gente não julgar baseado naquilo que a gente ouviu. Não, mas eu acredito 100%. O Rambam ele traz uma situação que se chega um juiz e ele escuta de uma pessoa que esse cara é um tzadik, é um talmid chacham. Ele vira e fala, olha, eu quero te contar o seguinte, fulano emprestou para ciclano. Você sabe que eu não minto por nada na minha vida. Você me conhece muito bem. Por favor, faça o julgamento conforme eu estou te dizendo. Dá para acreditar? Se você fizer o julgamento baseado nessa testemunha, uma pessoa chegou e te contou, não são duas. E ele falou, eu nunca... Pela minha vida, nunca mentiria. Você sabe que eu estou falando a verdade. Se você julgou baseado nisso, você acabou de fazer um julgamento falso. Falso. Tem que ter as testemunhas. Então, Moshe Rabbeinu, ele não quebrou até que ele, de fato, viu o que estava acontecendo. Tem outras explicações? O cego não pode ser testemunha. O cego não pode ser testemunha. Não. Tem que ser visual. Tem que ser visual. Visual e auditivo. Dependendo da situação, você tem que ouvir que o cara falou. Auditivo não funciona. Não. Às vezes pode servir como, tipo, uma por exemplo... Para investigação. Uma linha de orientação para investigação. Boa, linha de orientação até como uma ameaça. Porque se você chega e fala, ó, esse cara ouviu, fala, tá bom, eu confesso. Então serviu como uma ferramenta para fazer o outro confessar, mas não que ele por si vai servir para alguma coisa. E aí Moshe Rabbeinu, então, ele desce e ele quebra. E aí a gente conhece a história. E aí Moshe Rabbeinu, ele sobe a segunda vez e ele
de novo no monte, fica lá 40 dias. É sobre esses 40 dias que eu comentei ontem. Nesses 40 dias, ele começa uma nova fase na negociação com Hashem. O que ele quer negociar agora? Hashem falou, já te perdoei. Perdoei. Mas Hashem tinha falado o seguinte, Hashem tinha falado que eu não vou mais acompanhar esse povo. Você vai mandar um anjo. Yelech malachi lefanecha. O meu anjo vai na sua frente. Um anjo de Hashem não é ruim. Não é? Mas Moshe Rabbeinu não queria saber. E nessa passagem, nessa segunda vez que ele sobe, Moshe Rabbeinu vira para Hashem e vira e fala, você não me disse com quem você vai mandar o povo. Como assim eu não te disse? Eu te falei. Eu dei o exemplo, você tem um pai que leva os filhos para a escola. No meio do dia ele fala, tenho trabalho, não consigo mais te levar, vou mandar o motorista. O filho acorda de manhã, ele pergunta para o pai, quem vai me levar? Eu já te disse, é o motorista. Ah, que motorista? Motorista não conta, eu quero só você. Moshe Rabbeinu vira e fala para Hashem, você não me falou com quem a gente vai. Hashem já tinha falado, é com o anjo. Moshe Rabbeinu completamente desconsiderou o que Hashem falou, isso não é uma opção para mim. Ele falou, você não me disse, eu disse? Não, você não me disse com quem a gente vai. Quer dizer, ele chegou com uma coragem bastante audaciosa, chegou e confrontou Hashem. Não é que ele disse, não gostei da opção que você me deu, da outra. Não, ele simplesmente desconsiderou completamente aquilo que Hashem deu como a solução. Olha, eles estão fazendo pecado bezerro de ouro, qualquer dia eles vão pecar. Eu sou mais rigoroso, é melhor você ir com o motorista, não vou ver o que você faz, tá mais tranquilo. Não, Moshe Rabbeinu desconsiderou. Aí Hashem fala, sabe o quê? Panai elecho, panichot ilach, eu te deixo. Tá bom, você conseguiu. E aí Moshe Rabbeinu, ele responde uma coisa que também não é comum. Ele vira aí como se fosse que ameaça de volta. Olha, se você não for, esquece. Nem tira a gente daqui, a gente fica aqui. Pera, a gente acabou de falar. Se Hashem te falou, eu vou te levar, tem dúvidas? O ser humano, ele pode falar, eu vou te levar, ele muda de ideia, ele esquece, ele se vem algum acidente, ele se torna incapacitado de levar, alguma coisa acontece. Se Hashem falou, eu vou te levar, precisa de mais alguma coisa? Não, Moshe Rabbeinu vira e fala, se você não levar, esquece, deixa a gente aqui. Um pouco, esse diálogo está muito difícil de entender. O Kliakar, o comentarista, ele fala, essa é uma parte muito difícil de entender a Torá, esse diálogo que Moshe Rabbeinu ele tem com Hashem, confrontando de uma maneira muito corajosa, e desconsiderando qualquer opção que não fosse aquilo que ele queria. Terceiro ponto. Então, número 1, desconsidera o que Hashem deu como opção. Número 2, depois que Hashem já falou, eu vou, ele ainda ameaça de novo. Se você não for, esquece. Terceira coisa, e a mais incrível de todas, quando ele chega e pede para Hashem, eu estou com vontade, eu quero te ver. A gente fala todo dia pelo telefone, eu queria poder te ver. Liga aí o vídeo, eu quero poder ver tua cara. Você precisa desbloquear o telefone para quando você quer ver quando toca o telefone, você pode atender sem desbloquear, mas para ver a face, precisa desbloquear. Então, Hashem, desbloqueia aí, eu quero ver tua face. Em qual momento da história você pensaria que Moshe Rabbeinu pede para ver a face de Hashem? Não nesse momento tão tenso, onde ele está tentando negociar uma traição do povo judeu. Nessa hora ele vira e fala, eu quero ver você, Hashem. Se fosse na travessia do mar, na primeira vez que ele vai receber a Torá, antes de falecer, eu quero ver você, Hashem. Tá bom. Chega num momento tão tenso de negociação, o povo tinha de fato traído a Kadosh Baruch Hu. É literalmente como um exemplo de uma mulher que antes de chegar às fotos do casamento, ela encontrou alguém mais bonito. Ou a caminho da Rupá, dá tchauzinho para outra pessoa e você sabe o quê? Achei alguém mais bonito, não vou entrar na Rupá. É o que o povo fez. Estavam esperando o casamento máximo do povo judeu. Hashem foi lá, te tirou de Mitzrayim, atravessou o mar, acabou com os egípcios. Chega na hora do vamos ver. Não, achei alguém mais bonito. O bezerro estava mais legal. E Moshe Rabbeinu conseguiu o perdão. E ainda agora, depois de tudo, ainda pede, eu quero ver tua face. Agora é hora. Com que coragem ele teve de chegar e conseguir. E no final, o pior de tudo, ele conseguiu tudo o que ele pediu. Então ele sai com um novo contrato, muito melhor que o primeiro. Porque além do fato de ele ter conseguido o perdão, dele ter conseguido reaver com que Hashem ficasse com o povo, o fato que ele mesmo conseguiu ver Hashem, a face, não conseguiu ver a face, ver as costas, mas conseguiu algo fantástico que nunca mais alguém conseguiu na história. Além disso, naquela hora ele pede,
Esse é o quarto ponto. Veniflinu ani ve'amcha. O que significa? Eu e o seu povo, eu quero que a gente seja destacado dos outros povos. De que forma? De que a partir de agora, não importa o que a gente fizer, sempre você vai estar com a gente. Peraí, você me traiu. Conseguiu perdão. Conseguiu que eu voltasse atrás daquilo que eu falei. E ainda você consegue um contrato vitalício, que não importa o que a gente fizer, sempre Hashem vai estar com a gente. Isso quer dizer Veniflino, o povo de Israel, e assim que está ao longo da história, não importa o que a gente fizer, Hashem é nosso Hashem. Ele não trocou de povo. Ele queria, vou pegar o Moshe Rabbeinu, começar um novo povo, esquece Avraham, Yitzhak e Yaakov, vamos começar um novo. Não, senhor. Nós seremos seus para sempre. Como que ele consegue um negócio desse? E Hashem assina o contrato, entrega e ele volta lá depois, a terceira vez, com as segundas luchot. Maravilha. Nada mal esse advogado. Queria eu ter alguém assim. Então, a pergunta é, claro, tem a força da chuva, mas com que argumento Moshe Rabbeinu conseguiu tudo isso? Como você consegue que Hashem conceda todas essas coisas depois de algo tão grave? Então tem uma frase, uma palavra, que é isso que o bom advogado ele faz, ele pega uma vírgula, e com essa vírgula ele constrói toda a tese dele, ele inverte todo o caso. Qual que é a vírgula que Moshe Rabbeinu ele pegou? Lembra? Hashem, em determinado momento, ele vira para Moshe Rabbeinu, antes disso, ele fala, Matzata chen beinai. Eu encontrei graça nos seus olhos. Sabe, esse cara, eu gostei de você. Você olha pro cara, esse cara é simpático. Eu não falei ontem no shiur, mas tem uma coisa que sempre me encantou. Me encantou não, me deixa sempre espantado. Pega o Silvio Santos, Alava Shalom. Eu não sei o que ele tinha, mas você ligava para assistir, você ficava parado olhando o cara. Não tinha grandes coisas. Tinha uma simpatia que você começava a assistir que você não conseguia parar. É ou não é? Quantas horas todos os domingos o cara estava lá fazendo a mesma coisa? E quanto era a audiência? É um negócio, é uma simpatia. É um carisma que a Hashem dá para certas pessoas que te encantam. Mas o que ele fez para você? Nada. Foi a mulher lá que ganhou, perdeu o milhão, o show do milhão. Não fez nada. Mas tem pessoas que ele abre a boca, você olha para ele, ele te prende a atenção. Cativa. Isso é um exemplo pequeno de um aspecto de simpatia. Tem muitos mais lados de simpatia, não só quando a pessoa fala, o jeito da pessoa, você tá próximo de alguém, aquela pessoa te encanta. O que é a simpatia? A simpatia, Hashem vira e fala, Moshe Rabbeinu, vira e fala para Hashem, você encontrou graça aos meus olhos, você gostou de mim. E com isso ele conseguiu mudar todo o contrato. O que quer dizer gostou de mim? Então a palavra chen, que é graça em hebraico, também é a origem da palavra hinam. Mas é hinam? De graça. Quando você vai e quer conseguir algo de graça. O que quer dizer de graça? Então a palavra é interessante, que em hebraico e em português as duas palavras combinam. Chen é encontrei graça, simpatia, e consegui de graça. Português é exatamente a tradução perfeita. Como a gente falou no outro dia, da cobra e do cobre. Você escutou esse shiur? Então o que acontece? O Midrash ele conta pra gente que naqueles 40 dias intermediários, Hashem fez uma viagem espiritual, uma visão especial que ele deu para Moshe. Ele levou Moshe, e Moshe ele vê uma montanha de recompensa. E ele pergunta, para quem é essa recompensa? Deus fala para ele, essa aqui para quem estudou muita Torá. Ótimo. Ele leva ele para uma outra montanha. Para quem é essa? Esse é para aqueles que ajudaram quem estuda a Torá. Etz Chaim, aqueles que são o sustento para aqueles que estudam a Torá. E aí leva ele para uma terceira montanha. Para quem é essa? Ele fala, esse é para quem não merece. Como assim para quem não merece? Esse é o Ren, que a gente fala de Hashem, que Hashem ele tem essa graça que ele encontra no povo judeu, que ele dá merecendo ou não merecendo. Esse é para quem não merece, para quem eu gosto incondicionalmente. Já que ele fez essa viagem, Moshe Rabbeinu volta e vira para Hashem e fala o seguinte, você disse que eu sou simpático. Eu encontrei graça aos seus olhos. O que quer dizer graça? Quando é de graça, manda 2. Manda 3. Se está liberado e não é por mérito, então não tem alguma hierarquia, alguma coisa que eu vou fazer por merecer. Se é de graça, é de graça. Então aquele cara, contei 2 piadas ontem. O cara que ele... Qual foi a primeira? Essa você lembra ou não? A primeira piada é o cara que ele vai comprar o carro.
E aí ele vai lá, o carro custava 100 mil. Ele consegue negociar, 70 mil. Maravilha. E aí ele precisa pagar. Passa uma semana, não paga, 2, 3, o cara liga, e aí? Eu não vou pagar. Você não vai pagar? Não vou pagar. Mas então por que você negociou tanto? Eu queria diminuir teu prejuízo. Se você não vai pagar, não faz diferença, tá certo? O segundo é o cara que chegou e falou, hoje eu economizei 5 reais. Ele falou que foi, em vez de ir para a escola de ônibus, eu fui correndo atrás do ônibus. E aí eu economizei. Ele falou, seu burro, você podia ter corrido atrás do Uber Black, você teria economizado 45. Então, quando é de graça, não faz diferença. Então, não existe um argumento que Moshe pudesse usar melhor do que esse, que ele pudesse compensar de alguma maneira aquilo que o povo fez. Eles fizeram uma coisa muito grave. Ele conseguiu despertar a conexão dele com Hashem, que é aquela conexão que nós temos, que Hashem nos ama incondicionalmente. Isso não significa que eu faço o que eu quero, depois de vir e falo para Hashem, Hashem, você gosta de mim, então não importa o que eu fiz. Não, sim, significa que a gente consegue, em determinados momentos, tocar em nós mesmos, acessar aquele amor que nós temos por Hashem incondicional e que Ele tem por nós incondicional. Moshe Rabbeinu vira e fala, lembra aquela montanha que você me mostrou? Que é para quem não merece? Você falou que eu encontrei graça aos seus olhos, que para mim você dá de graça. Para mim eu não quero. O que eu ganho sendo simpático? Ah, gostei de você. Legal, e? Você é um cara simpático. E o que eu ganho com isso? O que eu ganho, eu quero que você dá para o povo de Israel. Porque o meu nome, você sabe qual que é? Moshe. O que quer dizer Moshe? Moshe não é aquele que foi tirado das águas, isso é Mashui. Moshe é aquele que tira os outros da água. Esse é o nome dele. Aquele que tira os outros do problema. Se você gosta de mim, eu quero que você use essa qualidade que eu tenho, eu quero gastar ela. Agora eu vou usar. Quando que eu vou usar? Para o povo. Então, se você gosta de mim, usa para ele. E por isso ele chega com tanta coragem. Já que é de graça, é você mesmo que vai me levar, não é outro. Não, eu vou levar. Não. É você mesmo, esquece. E ele vai lá e fala com toda a coragem do mundo. E já que está de graça, por que não? Deixa eu pedir o que eu mais quis na minha vida. Poder ver Hashem. Poder ter um contato mais íntimo possível. Essa era a vontade mais interior de Moshe. Porque já que está de graça, eu consegui. E com isso, ele despertou e ele conseguiu o melhor contrato do mundo. O que isso significa para nós? O Beit HaMikdash foi destruído pelo amor, pelo falta de amor, pelo ódio gratuito, a gente fala. E a gente consegue trazer o Beit HaMikdash com o amor gratuito. O que quer dizer amor gratuito? Então, normalmente você fala, gratuito significa, se eu conheço o cara, se eu não conheço o cara, não faz diferença, eu preciso dar para ele sem fazer cálculo nenhum. Então, além do fato da pessoa talvez não merecer, ou você ter alguma coisa com aquela pessoa, tem mais um detalhe. Já que é de graça, dá tudo. Já que esse amor, a qualidade desse amor, já que é um tipo de amor que não é por mérito, então dá tudo. Tenta se dedicar para uma outra pessoa com toda dedicação, já que é de graça. Se fosse um amor que fosse ligado ao mérito, então vou ver se vale a pena. Quanto amor eu vou te dar, quanto você merece. Mas é um amor gratuito? Não tem cálculo nenhum. E é isso que a gente tem que fazer para Mashiach chegar. Esse amor a gente tem que despertar na hora que a gente reza para Hashem. A gente reza para Hashem, a gente não tem que fazer cálculos. Hashem, hoje de manhã eu fiz uma coisa boa, ajudei aquele cara, então me ajuda. Você tem que fazer tudo para merecer. Mas quando você acessa esse Vaetchanan el Hashem, que eu já dei um shiur a respeito, que Moshe Rabbeinu, quando ele vai pedir para Hashem, para deixar ele entrar em Israel, ele implora. Pelo quê? Por qual mérito? Vaetchanan, de graça. Você pede para Hashem não pelo mérito. Você pede para Hashem porque Hashem pode tudo. Porque ele tem um amor por nós incondicional. Então essa é a lição. A gente perguntou como Moshe Rabbeinu teve tanta coragem de confrontar Hashem, desconsiderar o que ele falou. Depois que Hashem falou, eu concedo para você, eu vou estar com você, ainda ele vira e fala, se você não for, esquece. Depois ele ainda pede para ver Hashem. Quarto, ainda ele consegue um contrato onde ele vai ser vitalício, onde sempre Hashem vai estar com a gente, independente daquilo que a gente fizer. Como ele consegue uma coisa dessas? E eu lembrei o Midrash, que o Midrash conta que Moshe Rabbeinu teve a visão daquela montanha, que significa o amor que Hashem tem, e ele dá mesmo sem a pessoa merecer. Isso é a palavra simpatia. A gente pede todo dia. Chen vachesed v'rachamim. A gente fala no Birkat Kohanim, Vichuneka, que Hashem te dê graça. Isso é uma qualidade fantástica. Nem todo mundo tem, nem todo mundo é simpático.
E você pode pedir isso para Hashem, porque isso é uma coisa que é um presente de Hashem. Você não tem naturalmente, não tem algo que você possa fazer. Às vezes o cara não gosta de você. O cara não gosta de você, você pode fazer o que for. O cara não vai com a tua cara. Você fala em português, ele não vai com a tua cara. Não adianta. Então, Ren é algo que Hashem dá para nós de presente. Então, voltando, então Moshe Rabbeinu, já que ele falou, já que você gosta de mim, se eu tenho essa simpatia, então não vou usar para mim. Eu vou usar para o povo de Israel. E com isso, ele conseguiu tudo o que ele queria. Absolutamente tudo. E com uma abertura, o caminho abriu para ele, para tudo o que ele precisava, e falou direto para Hashem com toda a coragem. Porque, já que é de graça, então se é de graça, então eu vou aproveitar e pedir tudo aquilo que eu sempre quis. Ele conseguiu. A mensagem para nós é que nós temos esse poder dentro de cada um de nós, da gente conseguir acessar esse ren que a gente tem. Hashem gosta da gente. Você não tem que pedir para Hashem pelo teu mérito. Faça por merecer. Mas quando você vai pedir para Hashem, peça de graça. Ah, mas pedir de graça é chato. Não, de graça significa tenta acessar dentro de você aquela graça que você tem por Hashem, que Hashem tem por você. Essa é a maneira da gente acessar a nossa tefilá. E a mesma coisa em relação ao próximo. Quando a gente vai amar o próximo, que a gente possa, de fato, ter um ren e dar, matnat hinam, dar para uma outra pessoa sem a pessoa necessariamente merecer. Concluí com uma história bonita, que uma vez estava tendo do além um incêndio numa cidade muito populada em Israel, não sei se foi Bnei Brak, não lembro exatamente onde foi, e aí lá no terceiro andar tinha um casal de senhores e estava pegando fogo no prédio, e ninguém sabia o que fazer, porque o próprio caminhão de incêndio, ele não conseguia passar naquela ruazinha. Chegou um cara da Tzalá, ele conseguiu trepar lá de algum jeito, ele conseguiu salvar as duas pessoas. E aí ele contou o seguinte, ele falou, eu vou contar como que eu consegui salvar eles. Ninguém estava conseguindo. Ele falou que, há uns anos atrás, ele teve nessa casa, essa senhora tinha tido um nisguit, ela passou mal, ela caiu, etc., ficou inconsciente. E aí eu fui lá salvar a mulher. Eu salvei ela e a gente ficou em contato. E ela, depois que ela, Baruch Hashem, melhorou, ela me ligou. E ela queria um conselho. Ela falou, olha, o meu vizinho de baixo está querendo construir uma varanda com uma escada, etc. E legalmente ele pode fazer, mas eu posso também impedir ele porque vai fazer muita poeira, muito pó, eu sou alguém de idade, vai prejudicar minha saúde. O que você acha? E eu, como Atzalá, falei, olha, direito você tem de dizer que não, mas você pode fazer uma mitzvah, você pode gratuitamente acha um lugar para você ir morar por uns 3 meses e o tempo deles fazerem a reforma que eles precisam. E a mulher falou, sabe o que? Eu vou fazer. Eu não tenho nada a ganhar com isso, mas eles querem fazer, eu vou ajudar eles. E ela saiu de casa por 3 meses. E como eu acompanhei a história, eu acompanhei a obra, eu vi como foi feito, eu sabia por onde escalar, e assim eu consegui, e acabei salvando a vida da própria mulher com o marido dela. Simplesmente pelo fato dela ter concedido o vizinho fazer alguma coisa que iria atrapalhar a vida dela. Ela ia ter que sair de casa por uns 3 meses, morar em outro lugar. Por quê? A troco de nada. A troco de fazer algo bom para uma outra pessoa. Isso que a gente tem que tentar exercitar, que Bezrat Hashem a gente possa exercitar isso no dia a dia, e essa é a melhor fórmula para a gente trazer Mashiach, que esse foi a falha dos nossos antepassados, que até hoje ainda a gente não corrigiu totalmente, e é isso que a gente precisa ter, esse amor incondicional, mesmo que a pessoa não mereça, e já que eu estou dando sem merecer, então dá tudo, dá com toda a vontade. Bom dia.